Este é o Perguntas e Respostas e tu estás no Feel Fit Podcast. Olá, olá! Muito bem-vindo a mais um Perguntas e Respostas aqui no nosso podcast. Estamos então na terceira semana de fevereiro. Muitas perguntas que me chegaram esta semana sobre suplementação, alimentação, também algumas sobre treino e, portanto, já, e sem perder mais tempo, vamos lá então responder a todas as tuas dúvidas. Começamos pela primeira pergunta que diz: Filipa, proteína, sim ou não? Já ouvi muitas vezes que faz mal aos rins. Opinião. Ok. Proteína, sim ou não? Já ouviste falar que faz mal aos rins? Então, a verdade é que pessoas que já têm algum tipo de patologia renal prévia devem sim ter alguma atenção à ingestão de proteína. Ok? E é muito importante aqui ter atenção à palavra que eu estou a utilizar. À ingestão de proteína. Então, não tem propriamente a ver com a proteína whey, com o pó em si, porque tal e qual como eu já expliquei imensas vezes, mesmo aqui ao longo do podcast, a proteína em pó, a whey, ela nada mais é do que comida. Carne, ovos, peixe, iogurtes, só que em pó. Okay? Então, ela é um macronutriente como todos os outros, como os hidratos de carbono e como a gordura. Simplesmente está em pó para ser mais fácil de utilizar. Tal e qual como o exemplo que eu também dou sempre, que são do chocolate e o chocolate em pó. Eles são exatamente a mesma coisa, só que um é mais fácil de utilizar para umas coisas e outro para outras. Então, a proteína em pó, se tu não tiveres nenhum tipo de problema renal prévio, eu não tenho problema nenhum em tu consumires proteína em pó. Muito pelo contrário, pode ser uma fonte muito inteligente, no teu caso, de utilizar. É uma fonte barata, prática, versátil, para tu adicionares proteína às tuas refeições, nomeadamente lanches e pequeno almoço. Agora, se tu efetivamente tiveres algum problema, aí sim, mas a recomendação, lá está, não tem a ver com a fonte de proteína em si. Tem a ver com a proteína no geral, com o macronutriente, ok? Então, tu podes na mesma, mesmo que este seja o teu caso, tu podes na mesma tomar proteína whey em pó. Tu não podes ultrapassar determinado valor de consumo proteico total diário, como pode outra pessoa, como pode e deve, neste caso, outra pessoa que não tem qualquer tipo de problema, ok? É simplesmente esta a única diferença. Então, a proteína em pó, sim, quando bem utilizada. Quando mal utilizada, não, porque, tal e qual como qualquer outra coisa, não faz sentido. Okay? Agora, olhar sempre para o whey como um alimento e não como um medicamento ou qualquer coisa desse tipo, ou tipo uma vitamina. Não é um suplemento, digamos que, entre aspas, de saúde. Não é como uma vitamina D, o zinco, o magnésio. Não, a proteína é um suplemento alimentar, ou seja, é um macronutriente. Está bem? Ok, pergunta seguinte. O que achas de álcool na dieta? Muito álcool prejudica o shape? Olha, excelente questão. O que é que eu acho do álcool na dieta? Eu, Filipa, pessoalmente, não acho inteligente. Porquê? Primeiro de tudo, uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o álcool é um macronutriente. Nós normalmente só falamos em 3, falamos na proteína, nos hidratos e na gordura, mas a verdade é que eles são 4, porque o álcool também é. O álcool tem 7 calorias por cada grama. E nós normalmente não falamos dele porque, obviamente, não é muito interessante do ponto de vista de otimização, quer de resultados, quer de saúde, não é? São aquilo que nós chamamos as calorias vazias. Portanto, são calorias que só nos aportam mesmo calorias. Não nos aportam nada de benéfico, não tem nenhum tipo de vitamina, nutriente, nada. É mesmo calorias vazias. Vá. Então, tu tens que ter noção que tudo aquilo que tu consomes, quer seja através de líquido, quer seja através de sólido, conta para o teu gasto calórico, não é? E lá está, como dinheiro. Quer tu gastes notas, quer tu gastes moedas, tudo está a contar
para te descontar da tua conta bancária, do teu saldo bancário. Então é exatamente a mesma lógica aqui. Repara, um copo de vinho tinto, por exemplo, um copo de vinho tinto de 200 mililitros, ok? Corresponde a cerca de 150 calorias. Só para teres uma noção, 150 calorias são cerca de 180 gramas de batata no prato. Então, para beber um copinho de vinho, tens que tirar 180 gramas de batata no prato. 180 gramas é muita batata, é muita comida. Enquanto que um copo de tinto não te dá saciedade nenhuma, ok? Pode saber bem, indiscutível, são coisas completamente diferentes nesse tópico, e eu sei que sim. No entanto, são calorias por calorias. E lá está, eu, Filipe, pessoalmente, prefiro tudo que seja comida, tudo que seja comer, tudo que seja mastigar, tudo que me aporte saciedade, porque eu gosto de comer muito e gosto de me sentir cheio. Então não é inteligente para mim eu trocar muita batata no prato, muita comida, por um simples copo de vinho. Agora, claro que, lá está, nem sempre nem nunca, não é? Se tens essa necessidade ou se gostas desse consumo, sim, podes e deves fazê-lo, incluindo nas tuas calorias que tens disponível para o dia. E é perfeitamente fazível isto. Agora, é muito difícil deste ponto de vista, que é, ok, estamos a falar de um copo de vinho de 200 ml. Uma garrafa, por exemplo, são cerca de 4 copos de 200 ml, portanto, uma garrafa tem normalmente cerca de 75 centilitros, então corresponde aqui a mais ou menos 4 copos. Isto seria um consumo calórico de cerca de 600 calorias. É possível encaixar? Claro que sim, mas dependendo da fase em que te encontras e das calorias que tens disponíveis, poderá não ser assim tão fácil incluir esse álcool sem extrapolar então o consumo calórico. E depois normalmente associa-se isto porque o álcool engorda. Não é o álcool que engorda, é todo o contexto. Portanto, se aquelas 600 calorias já forem postas em cima das calorias que tinhas que ingerir para o teu peso, aquilo já está a representar um excedente. Não é o álcool que engorda, porque se tirasses outra coisa qualquer, valia igual, ok? Então, dentro dessas calorias que tens disponíveis, se conseguires encaixar, está tudo ok, não vai ter impacto nenhum nos teus resultados. Agora, lá está. Se tu me disseres, ok, então, mas eu só bebo um copo ao sábado, ao jantar, porque me sabe bem. Então, tranquilíssimo, não é por 150 calorias a mais numa semana que vai ter qualquer tipo de impacto negativo, então podes fazer à vontade. Agora, estou a dar um exemplo do vinho tinto, que é das bebidas alcoólicas menos calóricas. Porque se formos aqui falar de outro tipo de bebidas, nomeadamente bebidas brancas, whiskies, gin tónicos, vodkas e esse tipo de gasbeirões e esse tipo de bebidas, aqui já estamos a falar de um consumo que é muito difícil de encaixar nas calorias que tens disponíveis. O que é que eu acho sobre isto? Lá está, são escolhas. Atendendo às vantagens e desvantagens, tu tens que fazer a tua escolha. Se achas que mesmo assim compensa, tudo muito bem. Agora, um consumo elevado de álcool, para além de tudo isto da parte estética, obviamente, não acho que seja particularmente interessante, lá está, do ponto de vista nutritivo ou de saúde, mas também por muitos outros aspectos, que é, quer tu queiras, quer não, um consumo elevado de álcool vai-te trazer outro tipo de consequências, que também não são benéficas de nenhum ponto de vista. No dia a seguir vais ficar de ressaca, aquela sensação horrível que tu já sabes, aquela dor de cabeça, nem sequer consegues comer, má disposição, depois acordas, só te apetece comer, verdade seja dita, aquilo que chamam a fome do Mac, não é? Que agora até um anúncio sobre isso, eu acho super engraçada esta expressão, mas é literalmente isto que acontece, só te apetece comer porcaria, ou então nem sequer consegues comer, mas apetece comer porcaria na mesma, ficas um caco, no dia a seguir não consegues fazer nada, é um dia desperdiçado, sentes-te mal, nem te lembras das coisas muito bem do que é que andaste a fazer, depois sentes vergonha, portanto, enfim, é todo um conjunto de coisas que pronto, lá está, é pesar a balança. Se achas que mesmo assim compensa, está tudo certo. Eu, pessoalmente,
acho que não compensa, já o fiz. Ainda não tinha nada disto deste estilo de vida, destes hábitos, etc. Porque realmente a partir do momento em que comecei a ter mais consciência sobre isto e sobre os impactos negativos do álcool, também muito rapidamente deixei de o fazer, porque realmente percebi que não compensava em nenhum nível. Depois apanhava uma mudeira ao sábado e na segunda-feira ainda nem sequer conseguia treinar em condições porque ainda estava toda podre. E comecei a perceber que realmente não valia a pena, não fazia sentido, mas lá está, não invalida que quando vou eventualmente um dia qualquer, por acaso jantar fora e me apetece ver um copo de vinho, eu bebo e está tudo certo. Agora, uma coisa que lá está, é um dia em 300 dias, não vai fazer impacto nenhum, não tem qualquer tipo de influência. Nós somos aquilo que fazemos por regra e não por exceção. E exceção não é todos os sábados, isto é uma regra, ok? Exceção é mesmo tipo uma vez de vez em quando, ok? Se é todos os sábados, é uma regra. Então, pronto, é isto que eu acho, ok? Próxima pergunta. Como emagrecer sem treinar? Bem, eu vou acreditar que tu acompanhas o meu trabalho há muito pouco tempo, porque se o fizesse já há algum tempo, sabias que sim, é possível emagrecer sem treinar, obviamente, mas eu não promovo de todo este tipo de metodologia. Porque emagrecer é emagrecer a qualquer custo, é perder peso e ninguém, não é ninguém, porque há pessoas que gostos não se escutem e está tudo certo. Mas eu pessoalmente não trabalho com pessoas que só querem simplesmente emagrecer e perder números na balança. Eu trabalho e promovo saúde. Eu trabalho e promovo longevidade. Eu trabalho e promovo qualidade de vida, bem-estar, corpos fortes, saudáveis e bonitos. Ok? Eu trabalho e promovo com pessoas que queiram, sim, ter um corpo mais funcional, mais atrativo, mais capaz. Ok? Hoje e no amanhã. Então, como emagrecer sem treinar? É muito simples. Ingeres menos calorias do que aquelas que consomes e está tudo certo. Tu vais emagrecer. Agora, emagrecer é muito diferente de tonificar. E se tu emagreceres só às custas da alimentação, portanto, sem a parte do exercício físico, tu vais sim emagrecer, mas tu vais ficar com tudo descaído. Ok? Literalmente, emagrecer é tipo a pele por cima dos ossos. Não tem nada lá por baixo a dar forma, que é a massa muscular. Então, tu podes sim optar por esta via, mas a tua massa muscular não vai aumentar. A tua massa muscular muito provavelmente vai até ser prejudicada, ok? Porque um déficit calórico, lá está, o nosso corpo, aquilo que não utiliza, ele deita fora. Então, se tu estás a dar ao teu corpo menos recursos do que aqueles que ele precisa para viver, o que é que ele vai fazer? Ele não está a utilizar aquelas coisas, ele vai deitar fora. Então, custa-lhe muito mais, a nível energético, ter massa muscular do que ter gordura. Então, eu estou em SOS do tipo, eu não estou a ter recursos suficientes para aquilo que estou a precisar. O que é que eu vou eliminar primeiro? Aquilo que me está a gastar mais, que é o quê? A massa muscular. Tal e qual como, lá está, tu e as tuas despesas de casa. Se tu de repente começas a ganhar menos, aquilo que tu vais eliminar primeiro é aquilo que é secundário, aquilo que te está a custar muito para pouco benefício. Então, se a massa muscular não está a ser utilizada, deita fora. Então, tu vais emagrecer sim, mas tu muito provavelmente vais chegar ao número que tu por algum motivo idealizaste na tua cabeça, mas o corpo não vai corresponder em nada àquilo que tu idealizaste na tua cabeça, precisamente porque não treinaste. Então esqueçam isto de emagrecer sem treinar. É possível? Sim, eu recomendo. Não, eu ajudo a fazer isto. Não, eu ensino a fazer isto. Também não. As pessoas não são números. As pessoas são pessoas. E nós temos que procurar algo que nos faça feliz, que nos faça sentir bem e que nos faça sermos funcionais, eficazes e eficientes no nosso dia-a-dia. Não é simplesmente procurar números na balança, porque isto é completamente absurdo. Porque, na verdade, o que é que muda?
é que tu nem sequer andas com o teu número da balança escrito na testa. Tipo, não te acrescenta nada a ti, porque continuas a ter um corpo que tu não gostas. Também não ganhas nada perante os outros, porque os outros nem sequer sabem. Então é simplesmente estúpido tu almejares só emagrecer. Procura um corpo, te sentes confortável e esquece o número. Ok? Então não emagreças sem treinar. Treina. Pergunta seguinte, e saímos aqui um bocadinho do âmbito da alimentação e passamos aqui para o treino. Então, amplitude ou carga? O que achas mais importante? O que eu acho mais importante? Esta é difícil. Eu vou contornar a pergunta porque eu não vou responder o que é que eu acho mais importante, porque ela é mesmo difícil. Porque uma sem a outra não fazem sentido. Ok? A amplitude é importante sim, mas não chega. A carga é importante sim, mas também não chega. Então, elas andam automaticamente casadas uma com a outra. Não dá para separar. Dá sim para definir aqui uma ordem, talvez, pela qual eu creio que é o melhor caminho. Então, tu podes ter a maior amplitude do mundo. Tu podes fazer um agachamento com o rabo até ao chão, aquilo que nós chamamos o S to the grass. Tá? Espetacular. Agora, se tu nunca meteres carga sobre isso, chegaste ao teu teto. Como é que vais evoluir a partir daí? Não vais. Estás sempre a fazer a mesma coisa. Não há sobrecarga para o teu músculo. Ele não vai desenvolver. Porquê? Porque, ok, amplitude espetacular, mas fica a faltar alguma coisa. Ficares a fazer isso eternamente, não vai acontecer nada. Por outro lado, também não faz sentido tu fazeres um agachamento de 150 kg se tu só fazes tuc. Não acontece nada. Não vais progredir por causa disso. Eventualmente poderás ter um ganho residual no início, porque, ok, ainda que não seja uma contração como poderia ser, é uma contraçãozita. Portanto, o teu músculo de qualquer das maneiras está a trabalhar. Não está a trabalhar no seu máximo potencial. Então, amplitude sem carga não faz sentido, ou faz sentido até certo ponto. Carga sem amplitude não faz sentido, ou faz sentido até certo ponto. Então, elas estão sempre intimamente ligadas. Aquilo que tu deves procurar sempre é progredir no teu treino, de forma a conseguir sempre alcançar o máximo de amplitude possível, sempre progredindo na carga, sem prejudicar a amplitude. Se progredir na carga te vai prejudicar a amplitude, pode prejudicar. Imagina, por exemplo, um agachamento. Ok, eu consigo fazer um agachamento abaixo dos 90 graus. Vamos imaginar que eu estou com 50 kg às costas. Consigo, espetacular, ok, e está tudo impecável. Então, o que é que eu penso? Vou passar para os 55 kg. Se eu, ao passar para os 55 kg, notar que já não vou tão abaixo dos 90 graus, mas mesmo assim ainda vou aos 90 graus. Ok, perfeito. Eu mantenho esses 55 kg e, de treino para treino, vou tentando, com esses 55 kg, ir buscar a mesma amplitude que fazia com 50. Ok, isto é a progressão de carga. Cheguei, espetacular. Ok, estou a fazer abaixo dos 90 graus. Atenção, isto não é uma coisa que acontece de um treino para o outro. Isto é uma coisa que acontece ao longo do tempo. Ok? Consegui, espetacular. Ok, viva, 60 kg. Meto os 60 kg, o que é que eu vou perceber? Ok, já prejudiquei um bocadinho a amplitude outra vez. Eu não vou voltar para os 55 kg. Não, eu estou nos 90 graus com os 60 kg. Ao longo do tempo, o objetivo é voltar a recuperar a amplitude dos 55 kg, agora com os 60. Ok, consegui, porreiro. Hora de progredir. Isto é a progressão de carga. Progressão de carga não é aquilo que a maioria das pessoas faz por aí, que é, ok, só com a barra até faz um agachamento espetacular de 90 graus, mas depois mete 30 kg em cima e já só faz meio agachamento. Isto não é progressão de carga. Estás a tirar a um lado para ir buscar ao outro. É nulo, é zero. Estás a tirar e tirar, dá zero. Ok? Somas um, tiras um, zero. Aquilo que tens que fazer sempre é procurar as duas coisas. Ok? Portanto, não dá para escolher uma delas, porque elas andam sempre lado a lado, ou deveriam andar. Isto é o top dos treinos. Próxima pergunta, e também tem a ver com o treino. E diz, o que é melhor? Um treino full body num dia ou dividir os grupos musculares por dia? E depois continua a dizer,
Percebo que possa ser subjetivo, mas a divisão pode levar a uma maior otimização e rendimento? Esta pergunta foi respondida no episódio anterior, onde eu inclusive dei a divisão de treinos que eu gosto de utilizar, que eu recomendo utilizar e que eu ensino as minhas alunas de Fórmula Corpo Perfeito a utilizar, ok? Portanto, a resposta a esta pergunta, para ti que a fizeste e para todos aqueles que têm curiosidade em sabê-la, basta irem então ao episódio da semana anterior a este e conseguem obter a resposta. De qualquer das formas, eu vou já deixar aqui de que sim, a divisão de treinos tem muita influência, não só na performance, mas também depois nos próprios resultados, na otimização de treino. Dar resultado e dar o melhor resultado possível são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é qualquer coisa, outra coisa é muito dessa coisa. Fazer um grupo muscular uma vez por semana vai dar algum resultado, ok, indiscutível, mas não vai dar o melhor resultado possível. O melhor resultado possível tu vais obtê-lo com uma frequência de 2 vezes por semana para cada grupo muscular. E isto é especialmente verdade naqueles grupos musculares que tu queres desenvolver especialmente, nomeadamente glúteos e pernas, no caso das meninas, por exemplo. Okay? Mas então fica o convite para verem o episódio anterior, para eu não estar aqui a repetir tudo novamente. Avançamos então e diz, na tua opinião, um bom treino dura quanto tempo? Não sei. Na minha opinião, isso não existe. Isto é, quantidade não é qualidade. E tu não podes definir o que é um bom treino pela quantidade de tempo que ele demora. Repare, e tu com certeza, se treinas no ginásio, consegues ver isto muito claramente. Há pessoas que vão para o ginásio, estão lá 2 horas, 3 horas às vezes, e isto é verídico. Toda a gente conhece aquela pessoa que chega ao ginásio às 9 da manhã e sai de lá ao meio-dia. E não faz nada de jeito. Tanto é que os anos se passam e são as pessoas mais certas e mais assíduas do ginásio, normalmente. Mas também são aquelas mais certas e assíduas na falta de resultados. Que é tipo, elas estão sempre iguais. Efetivamente, porque tempo não é qualidade. Elas estão muito tempo no ginásio e aquilo espremido não dá nada de jeito. Ou porque falta intensidade, ou porque estão simplesmente no convívio, ou porque estão a fazer um bocadinho de tudo e muito de nada, ou porque estão mexendo no telemóvel, ou enfim. Ou muito cardio, também acontecem nesses casos, em que fazem 2 horas de cardio e depois 2 exercícios de musculação. Isto tudo para dizer que não existe e não é de todo um bom indicador avaliar a qualidade de um treino pelo tempo que ele demora. Ok? Claro que não vamos cair em exageros e achar que chegas ao ginásio e passar 10 minutos já podes ir embora e está tudo certo, foi grande treino, porque o treino não se mede pelo tempo. Tipo, há que haver bom senso, que não, lógico, em 10 minutos, dificilmente fazes um bom treino. Quais é que são os indicadores de bom treino? Alguns dos principais. Um bom treino é, obviamente, aquele que te está a produzir o melhor resultado possível para o menor esforço. Eu gosto de pensar nisto como um emprego. Imagina, se houverem 2 postos de trabalho onde tu tens que fazer exatamente a mesma coisa nos 2, a mesma função, o mesmo sítio, tudo igual. Tudo. A única diferença é que num tu trabalhas 4 horas e no outro tu trabalhas 8. Mas o resto é tudo igual. Ganhas o mesmo, fazes o mesmo, tudo igual. Obviamente tu vais escolher o de 4. Que é tipo, se eu em 4 horas posso fazer o mesmo que tem 8, fácil. É isto que tens que pensar no teu treino. O teu treino tem que ser state to the point. É chegar, fazer o que tem que ser feito o melhor possível, economizar tempo, não sacrificar intensidade, volume adequado, divisão de treino adequada, estímulo adequado. E já está. Não te adianta ficar lá a bater no ceguinho só para ver. Mas ainda só passaram 40 minutos, ainda vou fazer mais um exercício. Tipo, já só estás ali a quebrar a borracha. Já estás a acumular fadiga desnecessária. Se fizeste o que tem que ser feito, se o teu treino está devidamente estruturado e devidamente planeado, esquece o tempo que demoras. Ok? Entretanto, também, obviamente, avaliar então o resultado que te está a produzir, mas também
o teu nível de evolução e de performance ao longo do tempo. Se tu olhas para ti e neste momento estás, imagina, há 6 meses e sentes que estás igual, do tipo não consegues aumentar cargas, ou seja, não estás mais forte, não estás mais capaz, então se calhar também o teu treino não está muito otimizado. Isto sim são indicadores de qualidade de um bom treino, não o tempo que tu passas a fazê-lo. Porque lá está, tempo não é qualidade e quantidade também não é qualidade. Então esquece isso do tempo e da quantidade de suor e do quão ofegante ficas. Esquece tudo isso. Foca-te em intensidade de trabalho, volume adequado, frequência. Isso são bons treinos. E para a última pergunta, temos... Já não me perguntavam isto há algum tempo. Não te cansas de comer sempre o mesmo? Na verdade, não me canso de comer sempre o mesmo. Primeiro de tudo porque, ainda que tu aches que eu como sempre o mesmo, eu vou dizer que eu não como sempre o mesmo. E muito provavelmente, atenção, eu não sei que tipo de pessoa és tu, se tens hábitos saudáveis, se não tens, se és a pessoa, entre aspas, normal, ou se comes, entre aspas, saudável, não sei. Mas muito provavelmente eu como muito mais variedade do que tu. Vou-te dar um exemplo. Dentro do invariável, eu vario muito, no sentido em que eu como sempre carne ao almoço e peixe ao jantar, por exemplo. Agora, nos dias em que eu como carne magra ao almoço, eu como peixe gordo ao jantar. Nos dias em que eu como carne gorda ao almoço, como peixe magro ao jantar. O que é que isto significa? Significa que, nos dias em que eu como peixe magro, eu vario em pescada, perca, pota, bacalhau, miolo de camarão, peixe espada preto, peixe gato, sei lá, carapau. Portanto, há imensos peixes que eu tenho sempre no meu congelador. Nos dias em que eu como peixe gordo, eu vario entre salmão, roalo, cavala, dourada, portanto, vario. Carnes igual, dia de carnes magras, peito de frango, peito de peru, dia de carnes gordas, vaca ou porco. Portanto, só aqui numa semana já podes ver que eu dificilmente repito uma fonte de proteína, ou se repetir, é porque quero. Depois, dentro dos acompanhamentos, e tal e qual como tu, quer tenhas hábitos saudáveis, quer não, tu não és diferente de mim. Então, acompanhamentos, arroz, massa, batata. Ok, eu e toda a gente. Então dá para fazer inúmeras combinações, há inúmeras massas com formas, ao esparguete, ao fusilli, ao penne, ao não sei quantos, ao não sei quê. Há batata doce, há batata normal, há arroz basmati, há arroz selvagem, há arroz carolino, há quinoa, há bulgur, há cuscuz, há tantas coisas. Depois, dentro de frutos secos, tenho sempre nozes, amêndoas, amendoins, cajus, pistache, lascas de coco, avelãs, deixa-me aqui visualizar o armário, nozes do Brasil, nozes pecan, portanto, milhares de coisas. Cereais, tens cornflakes, tens cerejas, pronto, já dá para perceber a ideia, não já? Então, ainda que pareça que eu como sempre a mesma coisa, eu não como sempre a mesma coisa. Ainda que comece sempre a mesma coisa, e porquê é que vocês fazem muitas vezes esta pergunta, do não te cansas de comer sempre a mesma coisa? Porque precisamente vocês cingem-se a seguir um papel que alguém vos dá. Quando querem atingir determinado objetivo, percebem que, ok, eu não estou contente com o meu corpo, eu preciso fazer uma dieta. Aquilo que vocês fazem automaticamente é procurar alguém que vos prescreva uma dieta, XPT lá no papel. E vocês ficam muito certinhos a seguir aquele papel, com coisas que vocês não gostam, com coisas que vocês nem acham assim tanta piada, com coisas que vocês até comem por sacrifício, mas só estão a pensar quando isto acabar, com caraças aquilo que eu vou comer. E por isso é que vocês ficam estupefactos do género. Como é que tu não te cansas de comer sempre as mesmas coisas? Porque, gente, eu não faço dietas, eu não como essas coisas, eu como coisas que eu gosto de comer. Espelhar. Ai, porra, parecia mesmo.
Então, aquilo que vocês têm que fazer para não surgirem estas perguntas é efetivamente também trabalharem o vosso conhecimento e não ficarem simplesmente agarrados a papéis. Então, para vocês entenderem a alimentação, entenderem, ok, eu fontes de hidratos de carbono tenho estas, fontes de proteína tenho estas, fontes de gordura tenho estas. Ok, eu sei que posso comer não sei quantas calorias por dia, tenho que comer X de proteína, X de gordura, X de hidratos de carbono. E dentro disso vocês fazem aquilo que vos apetecer, gente. E quando vocês conseguirem chegar ao ponto em que, se comer não engordasse, vocês comiam exatamente a mesma coisa do que estão a comer hoje, vocês nunca mais vão perguntar como é que ela não se cansa de comer sempre a mesma coisa. Isto não tem a ver com sacrifício, não tem a ver com obrigação. Não, tem a ver com escolhas. Se comer não engordasse, eu comia exatamente as mesmas coisas que como hoje. Então, eu não me canso de uma coisa que eu gosto. É impossível. Assim como vocês, como é que vocês não se cansam de acordar todos os dias ao lado do mesmo homem? É sempre o mesmo, ganda seca. Como é que vocês não se cansam? Porque vocês gostam dele. Como é que vocês não se cansam dos vossos filhos? Sempre o mesmo filho. 40 anos com o mesmo filho. Pá, ganda seca isso. Como é que vocês não se cansam? Porque vocês gostam dele. Estão a ver aqueles sapatos que vocês têm, tipo há 10 anos? Epá, e top. Se já dói. Como é que vocês não se cansam? Porque vocês gostam. É exatamente a mesma coisa com a comida. E acho ainda mais engraçado, e mais uma vez, eu não sei quem tu és, nem sei o que é que tu comes, mas acho sempre especialmente engraçado que normalmente estas perguntas, quando me chegam de forma pessoal, portanto, cara a cara, é sempre daquela pessoa que come, tipo, então tu comes assim coisas tão diferentes todos os dias, tu dizes-me lá, o que é que comes ao pequeno almoço? Torradas de meio de leite, foi o que eu comi hoje. E ontem, torradas de meio de leite. E há 5 anos atrás, torradas em meio de leite. Ou seja, a pessoa come torradas em meio de leite há 20 anos e ficas estupefacta porque acha que eu como sempre o mesmo. Tipo, ela também. Vocês, na verdade, tenham cuidado com a alimentação ou não, vocês não variam assim tanto a vossa alimentação. E mesmo os pratos, entre aspas, normais, portanto, os pratos de comida, de almoço e jantar, vocês também não variam assim tanto. Batata, massa, arroz, e depois acompanham com carne, peixe. É isto. Ovos. Carne, peixe, ovos. Pronto. Não há assim tanta variedade. Depois combinam, é frango com arroz, amanhã é frango com massa, depois é batata com peixe. E é exatamente a mesma coisa que eu faço. Então, tipo, esta pergunta não faz sentido. Primeiro, porque há muita variedade dentro do variável. Segundo, porque eu gosto. Ok? Então não me canso porque eu gosto. E é isto, gente. Todo este conhecimento, todo este arcabouço, todas estas ferramentas, toda esta liberdade de nós podermos fazer as nossas escolhas dentro daquilo que nós gostamos, só é possível realmente quando nós sabemos, quando nós conhecemos os alimentos, quando nós temos as ferramentas necessárias. E não, nós não precisamos de ser nutricionistas para isto. Isto é conhecimento básico que, infelizmente, não nos é ensinado em sítio nenhum, que nos devia ser ensinado, na minha opinião, nas escolas, mas não é. E, portanto, nós temos que ir procurá-lo de outra forma. E temos duas opções aqui. Ou gastamos muito tempo e vamos aprender por nós próprios. Quando eu digo muito tempo, são anos. Ou, entre aspas, cortamos caminho e procuramos alguém que nos ajude a trilhar este caminho muito mais rápido, porque já nos vão dar a direção. Uma coisa é eu tentar descobrir, sem placas na estrada, como é que eu chego do norte do país ao sul. Outra coisa é eu ter lá as placas a indicarem o caminho. É muito mais rápido, vou poupar muito mais tempo, muito mais dinheiro, muito mais dores de cabeça. E é exatamente isto que eu faço. Eu não promovo, não só dietas só para emagrecer, como eu já falei há bocadinho, como também não promovo dependências. Detesto, horrível, odeio. Eu não quero ter clientes para sempre, porque isso não faz sentido para mim. Eu quero clientes que venham até mim, eu os consiga transformar em pessoas autónomas, elas aprendam, ok, fiquem felizes, sigam o seu caminho, eu dou-lhes asas
elas voam e vão chamar outros passarinhos. E é isto o fluxo do meu trabalho, é nisto que eu acredito e é por isto que eu trabalho todos os dias. Não é para vos ter a comer na minha mão para sempre, porque não é isso que eu quero, nem é isso que eu acredito. É para vos dar asas, para vocês voarem para muito, muito longe. E é isto que eu faço, não só no Forma um Corpo Perfeito, mas na verdade com todo o conteúdo que eu crio aqui para vocês, com todos os produtos gratuitos ou pagos que eu tenho, com tudo aquilo que eu faço todos os dias, com tanto carinho e tanta vontade, para realmente vos ver a crescer e a evoluir, não só em termos de corpo, mas também em termos de mindset, em termos de resultado, em termos de saúde e principalmente de bem-estar. E é isto, gente. Espero que tenham gostado, espero que partilhem este episódio com alguém que acham que também faz sentido, que também precisa de aprender sobre estes temas. Já sabem que a caixinha de perguntas para a próxima semana abre no domingo ao final da tarde, fica aberta até segunda ao final da tarde também, e cá estarei na próxima sexta-feira às 7h30 da manhã em mais um episódio do Feel Fit Podcast com perguntas e resposta. Até lá!